Dando continuidade, então, à disciplina de algodão, nós vamos falar um pouco hoje sobre plantas daninhas. Qual que seria a importância, alguns aspectos relevantes, vamos falar também de algumas características e métodos de controle dentro da cultura. Nós não vamos falar sobre defensivos agrícolas e quais são os produtos que são utilizados para a cultura. Vamos citar alguns princípios ativos, algumas considerações. Porém, isso eu peço que vocês deem uma olhada depois, para que, no compêndio aí de defensivos e para que possam adquirir um conhecimento maior sobre esses defensivos. Então, as plantas daninhas, o controle de plantas daninhas é realizado há mais de 10 mil anos, principalmente por questão dos danos que são provocados pelas mesmas e as percas que elas realizam dentro dos processos produtivos, de grãos, de sementes, e o sistema também de manejo está em constante evolução, sempre acompanhando o desenvolvimento daquela planta daninha e o seu hábito de crescimento e dentre outros. O algodão é uma planta extremamente sensível, principalmente no termo de competição por água, luz, nutrientes e também devido às suas características externas. Pensa num capulho cheio de espinhos, então é um problema que nós temos bem neste processo. As plantas daninhas, como nós já sabemos o que são uma planta que esteja no local, no momento onde ela não é desejada. Por exemplo, uma planta de soja dentro de uma lavoura de algodão, um pé de algodão dentro de uma lavoura de soja. E dentre algumas questões, as plantas daninhas elas possuem algumas características que interferem bastante e as torna de certa maneira importante. Primeira, alta variabilidade genética. Por isso que nós vemos constantemente plantas daninhas que conseguem, de uma certa forma, criar resistência a determinados tipos de métodos de controle, principalmente controle químico. Devido aí, às sucessivas aplicações, ela vai desenvolvendo algumas variabilidades genéticas que conseguem, de certa forma, criar e dar certa resistência. Diferentes formas de propagação, seja ele propagação via semente, propagação via tubérculo, propagação dependendo do tipo de reprodução que ela tem. Então isso acaba dando para ela uma enorme capacidade de se propagar, de se reproduzir e de permanecer naquela área, mesmo que você tenha ali várias e várias situações que te levem ao controle básico dela. Um crescimento inicial extremamente rápido quando comparado às culturas que nós estamos cultivando naquela área, e uma grande quantidade de sementes que acaba fazendo com que ela se disperse muito para várias distâncias, dependendo do tamanho que seja essa semente, e além disso uma alta adaptabilidade nas condições que, em geral, plantas cultivadas teriam uma certa dificuldade de se reproduzirem, uma certa dificuldade de se propagarem, de permanecerem ali naquele ambiente e formar algum tipo de... Dentre as plantas daninhas, nós temos algumas que são principais, principalmente para a cultura do algodão. A primeira que a gente pode citar é a tiririca. Essa tiririca é uma das que possuem 4 métodos reprodutivos: semente, por bulbo, tubérculo, e a própria estrutura da planta pode gerar uma nova planta. Então, ela é uma das principais dificuldades nas principais culturas do mundo, devido à sua rápida disseminação, à sua grande capacidade de disseminação e à sua dificuldade de controle. Onde que é muito comum a gente verificá-las também? Nas gramas, principalmente a grama esmeralda, que ela aparece muito, inclusive essa foto é de uma grama esmeralda, e também nas hortícolas, olerícolas, desculpa, muito comum. A outra é a corda de viola, Hipopeia espécies, da florzinha aqui pode ser azul, vermelha, branca. Qual que é a principal dificuldade que você tem com ela, principalmente na época da colheita? Porque ela é meio uma espécie trepadeira que vai se esparramando tanto perpendicular ao chão, como se enrolando também na planta do algodão,
e consequentemente você tem problemas no momento de você poder colher isso. Outra é a trapoeraba, como esse nome, é muito característica, a gente conhece bastante, assim também como o capim carrapicho. São duas plantas que nós temos falado ao longo da disciplina, né? E a gente quer só enfatizar mais uma vez isso daí com vocês. O dano, principalmente aqui nesse caso de trapoeraba, seria, né, o esparramado que ela faz, né? E isso dificulta o maquinário, além do processo de competição por água, luz e nutrientes. E neste caso aqui, essa estrutura do capim carrapicho, se você for notar aqui nas pequenas estruturas, aqui você verifica que tem como se fosse o carrapicho mesmo que a gente fala que gruda na nossa calça. E isso na pluma do algodão, você imagina que dificuldade que é. Então isso inviabiliza o produto, torna o produto de difícil manuseio, seja um manuseio industrial, ou a finalidade que você, depende da finalidade que você vai dar para ele, né? Então você gasta, onera bastante por causa da presença dessa planta no ambiente. Por isso que a planta do algodão, devendo que seu produto final ele está exposto, né, depois que o capulho abre, o próprio algodão, então você tem uma dificuldade muito grande com plantas daninhas por esse fator. Uma outra característica aqui, devido à sua alta capacidade de reprodução e também a formação de estruturas, olha aqui, picão preto, bidens pilosa. Esses pequenos pontinhos aqui, eles vão fácil, grudam fácil e vão parar na pluma do algodão e consequentemente também acabam tirando valor comercial, né? E além de tudo, ela é uma planta resistente a muitos produtos. Outro fator aqui é o leiteiro, Euphorbia heterófila. Característica, né? Você arrancar a folha, você vê a presença de retirada de leite. Bom, um dos principais motivos seria a grande competição, porque ele é uma espécie que vai se tornando um pouco elevado e pode alcançar alturas que podem suprir a cultura do algodão.